Olá, meus amigos do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal de conversa, de bate-papo, de crescimento mútuo, sobre uma parte também da contabilidade do terceiro setor. Olha que interessante, porque o terceiro setor, para quem não o conhece, é um setor crescente, realmente crescente. São as organizações não governamentais, não privadas. É uma parte, por exemplo, que é o seguinte: o primeiro setor, que a gente chama de primeiro setor, é o governo, né? Ele é responsável pelas questões sociais, né, comunitárias, enfim. O segundo setor é o setor privado, são as empresas que têm um objetivo, o lucro, né? O governo tem o objetivo governar, ou deveria, né? O segundo setor, que é o privado, é o lucro, extremamente falando é o lucro. Se você cria uma empresa, se eu tenho meu escritório de contabilidade e de assessoria, é para ter lucro, né? Se não tiver, não tem um trem errado aí. Mas o terceiro setor são as organizações ditas de sem fins lucrativos, né? São aquelas não governamentais que têm o objetivo de ainda assim gerar serviços para a questão social, sem fins lucrativos. Embora eu tenha uma opinião que é o seguinte: toda empresa, ainda que seja do setor, ela tem um fim lucrativo, né? Só que ela não pode distribuir o lucro. Ela tem que pegar aquele lucro, né? Aquele resultado que, aliás, no terceiro setor não se chama lucro, chama superávit. Tem que pegar o superávit e realocar, colocar e fazer aquilo render mais. Ou seja, isso é uma necessidade de ter um ganho positivo, ainda que não seja chamado lucro, e sim superávit, né? Enfim, em termos de contabilidade, existem regras próprias para as empresas que são do terceiro setor. Por exemplo, aí nós temos as NBCs. O que é uma NBC? Norma Brasileira de Contabilidade. E aí a gente tem normas brasileiras de contabilidade de várias que a gente chama NBC-T, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica. E tem várias ramificações nela. Por exemplo, tem a norma brasileira de contabilidade T2.2, que fala da documentação contábil de amplo geral. Mas, anotem essa, NBC T10.19. A 10.19, ela fala especificamente de entidades sem fins lucrativos. Então, ela é para o terceiro setor. A gente tem que observar ela para fazer contabilidade terceiro setor. E veja, eu acompanho alguns escritórios de contabilidade dando assessoria e eu vejo que as contabilidades fazem uma contabilidade comercial, industrial, do mesmo jeito, com o mesmo plano de conta, com o mesmo critério, faz de um terceiro setor. Isso não poderia estar acontecendo, sabe? Tem as regras próprias, os nomes próprios. Como eu disse, lucro não chama lucro, chama superávit. Prejuízo não chama prejuízo, chama déficit. Então, são diferentes, tá? Isso é só um exemplo básico. E tem outras normas aqui específicas, por exemplo, a NBC-T 19.4, que é sobre incentivos fiscais, subvenções, que são os dinheiros, que são arrecadações, né, que são contribuições, auxílios, doações, enfim. E nós temos algumas características do terceiro setor. A estrutura patrimonial, a base da contabilidade do terceiro setor, ela é dita também pela Lei 6.404, lá de 76. Então, ela não tem uma questão tão específica. Mas o que eu quero citar é o seguinte: tem algumas diferenças. Então, eu vou pegar essas diferenças. Patrimônio líquido, que a gente conhece nas outras empresas. Qual que é o PL? Qual que é o patrimônio líquido? No terceiro setor não chama patrimônio líquido. Chama-se patrimônio social. Mas por quê? Porque a palavra social dá a entender que não é de ninguém. Pelo menos não tem um dono identificável, é da sociedade que ali está reunida naquele terceiro setor, naquele ambiente. É de um todo, sabe? Então, patrimônio social. E como que você acha o patrimônio social? Aí é a mesma coisa do patrimônio líquido, que é o ativo menos passivo, né? Lembrando que o passivo são as suas exigibilidades, né? Então, a equação é a mesma, a estrutura é a mesma, o nome muda, tá?
A questão de fundos, né? A gente cria fundos no terceiro setor. Fundos para bolsa de estudo, fundo para pesquisa, fundo para construção de uma nova sede. Então, são fundos, tá? Reservas já é um nome não tão utilizado no terceiro setor. Uma coisa muito importante que nós precisamos falar aqui é a questão das receitas. O que é uma receita de uma empresa do terceiro setor? Normalmente, doações, né? Vamos pensar, porque uma outra coisa que tem que ser falada, uma coisa é terceiro setor. Isso é característica, isso é a parte de constituição da empresa, tá? É o seu conceito. Outra coisa é a empresa imune e isenta. Porque nós temos uma ideia que é a mesma coisa. Tá, uma coisa, a imune isenta, aliás, é imune ou isenta, né? Não pode ser as duas coisas juntas, ou ela é imune ou ela é isenta. Ela se aplica muitas vezes ao terceiro setor. Então ela se aplica, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, para imune isenta ou para o terceiro setor, nós temos que as receitas ali são receitas estatutárias, porque o terceiro setor tem o estatuto, tem seu regimento interno, então o que está previsto ali como receitas da atividade, que pode ser doação, né? Vamos pensar no terceiro setor aqui, um clube de lazer. Qual é a receita do clube de lazer? São as mensalidades, né? Outras coisas não são receitas estatutárias, são receitas. Por exemplo, o clube vende uma cerveja, um refrigerante, uma água, o que for, vende um líquido qualquer para alguém. Beleza, ele está ali para que as pessoas tenham lazer, seu momento de lazer, mas num entrave lá no seio do seu estatuto, não é comércio que ele deve fazer. Então a receita estatutária é a mensalidade e não a venda de cerveja. Isso reflete muito em tributação, que aí já é outra história. É importante falar também da representatividade de um terceiro setor. Eu dou exemplo, por exemplo, de um condomínio. Há pouco tempo eu fiz uma auditoria em um condomínio, que a representatividade é o seguinte: a síndica do condomínio tinha saído em 2 anos, já não era síndica há 2 anos, e ela estava lá como representante daquele condomínio, né, junto à Receita Federal, tá? Então, assim, no terceiro setor, numa ONG, tem o seu representante, né, que vai estar lá. Quando a gente cria a empresa, a gente faz o DBE, né, documento básico de entrada, que a gente informa, quem vai responder por esse CNPJ é a pessoa X. Se essa pessoa X não responder, ou não responde mais, tem que fazer uma alteração contratual para que quem está lá agora passe a responder, tá? Como eu já disse, no caso dos termos, né, do terceiro setor, superávit é o caso de lucro, o déficit é o caso de prejuízo, tem que ter as assembleias, os associados, tem que ter aprovação de muitas coisas, como fazer, tá? Mas o que eu quero terminar falando é que tem legislação própria para isso. Nós temos normas, princípios fundamentais de contabilidade, comunicado técnico, que o CFC aplica para o terceiro setor, tá? Então, assim, não faça contabilidade igual se faz para empresas comerciais e industrial. Ou você que é atuante do terceiro setor, vá ao seu contador e fala, tente entender para que você também... As notas explicativas são diferentes, para que você possa entender o que está acontecendo dentro da sua contabilidade, para que você não seja autuado por isso, ok? Muito obrigado pelo tema de hoje, um tema relevante, tá? E que, por favor, quem achou interessante, dá um joinha no vídeo, se inscreva e mande esse vídeo para um colega, para que a gente possa cada vez mais estar aumentando a nossa rede de comunicação aqui do nosso canal. Até mais, fiquem com Deus.